bom dia! Vivi na área chegando para falar com quem? Para falar com todas as mulheres casadas que acreditam que não são felizes no casamento como gostariam por conta do comportamento do marido. É para essas mulheres que eu falo. E hoje nós vamos falar sobre o alimento que você está dando para o seu casamento. Bom, você que está chegando agora, eu peço que você clique no aviãozinho e compartilhe essa live com todas as mulheres que você acredita que esteja passando por esse problema, que é o comportamento do marido. Mas não esquecendo que, para a gente mudar o comportamento de uma pessoa, que é totalmente possível, se você não vive um relacionamento tóxico, abusivo, é totalmente possível você sim mudar o comportamento do seu marido, tá? Então é para essas mulheres que eu falo. Bom dia, bom dia. E alguns homens entram também. Sejam bem-vindos. E é sobre o alimento que você está dando para o seu casamento, né? O alimento que você dá para o seu casamento, com certeza vai ser o mesmo alimento que você está se entregando, né? Na última live eu falei sobre o valor que você tem que se dar, né? O cuidado que você tem que ter com você, porque só assim você consegue se estruturar como mulher, né? Porque a mulher ela faz um monte de coisa, ela parece um polvo, e você consegue se estruturar para você, de fato, conseguir conduzir o seu casamento de uma maneira muito mais leve, né? E sempre entendendo que o fato de você conduzir a sua relação, conduzir o seu casamento, não significa que você vai fazer tudo sozinha, tá? Você vai fazer a sua parte, a sua melhor parte, porque é importante entender que você, mulher, é a base da sua relação. Outra coisa, o seu casamento, ele precisa ser prioridade, tá? Você que tem filho e entende que o filho é sua prioridade, e com certeza, gente, eu tenho filho, meu filho é minha joia. Mas meu filho, com certeza, não ficará feliz se o pai e a mãe dele não estiverem felizes, não estiverem bem. O pai e a mãe também não conseguem entregar o melhor para o filho. Não faz sentido, gente. O pai e a mãe só entregam o melhor para o filho se o casal estiver bem, tá? E esse alimento que você está entregando para o seu casamento, eu quero saber se você está dando mais daquilo que o seu casamento já tem, de uma forma negativa, ou você está dando mais para o seu casamento de uma forma positiva. Ontem falei também sobre o que você entrega para o seu marido, né? Bom, se você estiver estressada, você vai entregar estresse. Só que se ele, caso também já esteja estressado, você vai entregar mais para ele de estresse. E a chance disso dar muito errado no seu dia a dia é grande demais. Então você precisa procurar saber o que alimenta o seu casamento e que dá certo, o que eu vou fazer mais disso, e o que você entrega para o seu casamento que não está dando certo. Você precisa perceber o que faz bem para a sua relação e o que não faz bem. E foi assim que eu fui moldando de fato o meu relacionamento. Foi, claro, foi através do meu comportamento, mas eu fui moldando, ajustando a rota exatamente assim, percebendo o que estava acontecendo. O que eu falava que funcionava, eu repetia. O que eu falava que não funcionava, que gerava conflito, eu começava a mudar aquela estratégia. Por que eu estou falando isso, gente? Se você não fizer isso por você, você vai passar anos dentro da sua relação vivendo o mesmo dia, todos os dias,
os mesmos conflitos todos os dias. E você vive do lado de uma pessoa que você precisa ficar bem com ela. Você está dentro da mesma casa, compartilhando praticamente tudo da sua vida. Então, que sentido faz você se manter dentro de uma relação onde você cruza os seus braços, deixa que o outro vai precisar fazer a parte dele, ele tem que fazer a parte dele, mas a gente sabe que o outro não vai fazer. O outro só vai fazer quando você tiver a iniciativa da mudança. Repetindo, o seu marido só vai começar a mudar o comportamento dele quando você identificar o que você está fazendo diante do seu comportamento e que está gerando de fato aquele comportamento dele. Lembrando também que ele sim pode estar seguindo padrões familiares, né, do pai, comportamento do pai, da mãe, dos avós, né, algo que aconteceu na infância dele e que está relacionado aos pais dos amigos, né? Ele vivenciou, viu aquele tratamento, viu como acontecia. Então você precisa identificar isso. Vivi, a pessoa só muda quando ela quer. Sim, mas você vai continuar vivendo de um jeito em que você não está satisfeita da maneira em que está sendo conduzida a sua relação. Se você pode mudar isso, você pode mudar essa rota, você pode viver melhor. Para você viver melhor, você vai precisar cuidar primeiro de você, observando o seu comportamento. Porque não é só o fato também, gente, de você observar o que está acontecendo na sua relação e tentar ajustar a rota e não observar o seu comportamento. Você precisa saber, você precisa identificar e aceitar que algo que você está fazendo não está colaborando para uma relação mais assertiva com seu marido, tá? Principalmente se ele estiver seguindo o tal do padrão. Gente, eu ainda estou resfriada e eu tenho que beber bastante água para hidratar. Minha garganta, ó, tá secando rapidinho. Hoje iniciei a live um pouquinho mais cedo, acho que antes das 5h30, né? Acho que foi isso, antes das 5h30. E é o melhor horário pra mim, gente. Eu acho que é o horário que eu não tenho nada assim que vai me dispersar, né? A criança tá dormindo, o marido tá trabalhando, então pra mim é o melhor horário. A outra criança aqui também, ó, tá dormindo. Vocês conhecem o Jack, gente? Esse aqui é o Jack, meu amor, né, filho? Eu tô soninho, mamãe, eu tô soninho. Deita aí, vai. Ele não me larga não, gente, eu sou o amor da vida dele. A gente pegou ele por causa do Guilherme, né? Por causa do Guilherme. Então é isso, de repente ele de fato, muitos homens, gente, homens e mulheres, seguem padrões familiares, comportamentos dos pais, né? Coisas a maneira que o pai tratava a mãe, a maneira em que a mãe tratava o pai, e ele traz isso da infância e injeta na relação dele, né? E às vezes ele não consegue enxergar que ele está repetindo de fato um comportamento que era do pai, né? E que ele não precisa ser igual ao pai se ele não concordava com o comportamento do pai, né? Se o pai tratava a mãe de uma maneira que ele não concorda, né? Porque ninguém quer ver uma mãe sendo maltratada, né, pelo pai, ninguém quer ver isso. Então, se ele não concorda, por que ele está fazendo isso com você? Então, isso você precisa, de fato, perceber e começar a mostrar para o seu marido que isso daí ele está repetindo, né? Ele está repetindo um comportamento, um padrão que era do pai dele e que ele não precisa ser o pai dele. Ele não precisa ser igual ao pai dele, tá? Convivi com comportamentos, que eram grosseiros, sabe? Pessoas grossas,
diferentes com os outros, mas eu era assim também, não vou dizer que eu não era, mas quando eu comecei a identificar que eu estava seguindo um padrão, não, peraí, não é isso que eu quero pra mim não, e não é isso que eu quero levar para o meu filho, não é, eu preciso mudar isso, por isso que eu estou falando, é uma questão de escolha. Eu não escolhi ter aquele comportamento, né? Não escolho ter aquele comportamento. E eu também não escolho levar esse comportamento para dentro da minha relação. Só que tem pessoas que não percebem, ou acha bonito, ou acha legal. Eu não sei se vocês estavam na live que eu falei sobre um local que eu trabalhei, meus amigos maravilhosos, somos amigos até hoje, e eles falavam assim, gente, a Vivi é grossa, ignorante, mas eu amo a Vivi, sabe? Eu amo a Vivi, o jeito que ela adora a Vivi, eu gosto demais da Vivi, e isso eu ouvia diariamente, por quê? Porque aí você acaba se tornando uma piada, né? Porque grosseira daquele jeito. Aí, o que eu quero dizer com isso? Eu achava aquilo um máximo. Eles me amam. Meus amigos me amam do jeito que eu sou. Mas o jeito que eu sou não está bem bom nem pra mim, quanto mais pro meio em que eu convivo. O que eu quero entregar para os meus amigos é isso mesmo? Eu quero alimentar a relação com os meus amigos dessa maneira? O que eu vou receber deles se eu continuar me comportando assim? O que eu vou receber das pessoas lá de fora se eu continuar me comportando assim? Esse comportamento vai me levar aonde? E isso é uma coisa que a gente precisa, é interna. Você precisa olhar, por isso que a gente, né, tem aquele momento que a gente tem que olhar pra gente. A gente tem que olhar pra dentro da gente. O que tá fazendo bem e o que não tá fazendo bem. E diante disso, você vai conseguir mostrar pro seu marido que ele está seguindo um padrão. Ele continua amando o pai dele, do jeito que o pai dele é. Mas ele não precisa tratar você do mesmo jeito que o pai tratava a mãe dele, ou trata. Essa é a questão. Fulano é grosseiro, mas ele é grosseiro com outras pessoas. Comigo não, porque eu vou sinalizar para ele que eu não aceito esse tipo de tratamento. E é assim que você precisa agir com o seu marido. Ó, não é porque o seu pai fazia com a sua mãe que a sua mãe, de uma certa maneira, aceitava, né? Ou não aceitava, ou batia de frente. Não é porque isso acontecia com eles que eu vou aceitar ser tratada assim. Até porque eu sou sua esposa e eu não aceito ser tratada desse jeito. Mas sendo que para você falar isso, você precisa estar alimentando o seu casamento de uma forma positiva, né? Não é entregando aquilo que o seu casamento já tem, que já não está legal. Você precisa virar essa chave. Seu casamento precisa de quê? De qual alimento hoje o seu casamento está precisando? Qual é a carência do seu relacionamento com seu marido hoje? Identifica isso. Meu marido, ele chega tarde todo dia em casa. Ele prefere ficar mais fora de casa do que dentro de casa. Do que você está alimentando o seu casamento? Do que o seu casamento hoje está precisando? Qual é a carência do seu casamento?
A sua casa precisa de quê? Sua casa está precisando de você? Qual é a energia hoje da sua casa? Como é que está a sua relação com seus filhos? Qual alimento você dá para sua família hoje? É o alimento que você está se alimentando? Provavelmente. Porque a pessoa que se alimenta de coisas boas, de boas energias, de bons comportamentos, ela não tem como entregar algo diferente para o outro. E o outro, com certeza, vai entregar do mesmo. Acredita. Não tem como o outro te entregar algo diferente. Se você está entregando para sua família, para sua casa, um lar de paz, de união, sabe? Compartilhando ali o dia a dia, desfrutando dessa família, não tem como você receber algo diferente. Deixa eu beber mais água, gente. Ó, tá vendo? Eu vou ficando rouca. Mas eu tô aqui. Horrível, né? Mais alguém resfriado ainda aí? Conforme eu tô falando, não sei nem se eu vou aguentar ficar tanto tempo na live por conta da garganta. Ela vai ressecando conforme eu vou falando. Então, assim, o alimento que você está dando para sua casa precisa ser o mesmo alimento que você está se alimentando. Você está cuidando da sua mente? Você está cuidando das suas emoções? Você está identificando sobre qual energia você está gastando ali, né, dentro daquela situação? Porque não adianta você gastar energia com coisas que não vão prosperar na sua vida, na sua relação. Você tem que gastar sua energia com aquilo que vai fluir, aquilo que vai ser bom, aquilo que vai te fazer bem. Vivi, eu não estou conseguindo me concentrar em mim. Primeiro sempre são os outros, primeiro é meu marido, primeiro é meu filho, primeiro é minha mãe, meu pai. Para tudo. Você não vai conseguir resolver o mundo. Se você não der esse tempo para você, se você não reservar esse tempo para você, você não vai conseguir resolver nem a sua vida e nem a vida dos outros, que não é de responsabilidade sua. Mas depois você vai sofrer as consequências, porque você vai se sentir sobrecarregada. E a ideia não é essa. A ideia é que você tenha uma vida mais leve, com escolhas mais leves. Quando você está em casa com a sua família, como é que é essa comunicação? Que tipo de comunicação você tem com seu marido, com seus filhos? Que comunicação é essa? Cada um fica num cômodo, cada um almoça num espaço da casa. Como é que é isso? Isso te faz bem? Então, quando eu falo que você é a base, é você que é a base. Eu tive uma cliente que ela sofria de depressão e ela é nova, tá, gente? Ela é nova, ela deve ter uns 20 e poucos anos. E ela tinha tudo do casamento, né? E ela não tinha muito tempo, assim, de casada. Acredito que, uns 4 anos de casada, não lembro. E ela tinha tudo guardado do enxoval dela. Tudo. Ela não usava. Sabe qual era a desculpa que ela dava? Que o marido dela não estava acostumado de comer numa mesa arrumada. Ele está acostumado a tirar a comida no próprio fogão, na própria panela, botar direto no prato e comer. Um casal sem filhos. Quem é que vai mudar isso, gente? É o marido?
É o marido que vai mudar isso? Fala pra mim. Quem vai mudar isso? Só tem ela pra mudar isso. É ela que vai treinar o marido dela. É ela que vai começar a colocar o alimento na mesa. É ela que vai tirar as louças do armário. E vai colocar a mesa do jeito que ela quer, com as coisas que ela tem. E vai mostrar para ele, aos poucos. Ela não vai pegar e falar, toma aqui, é assim que eu quero. Não é sobre isso. Mas ela vai mostrar aos poucos para ele a importância que isso tem para a vida do casal, para a vida da família dela, que daqui a pouco tem filhos. E ela tem que entender que isso ela vai passar sim para a geração do filho dela. E vai ser uma relação, se ela não mudar isso, ela vai seguir um padrão do marido que é do pai, do avô e do não sei mais quem lá de trás. Quem vai mudar isso é a base da relação. Quem vai mudar isso é ela. E tá tudo bem. Ela vai fazer a escolha dela. Ela vai deixar a louça guardada lá com a desculpa que o marido não está acostumado a comer na mesa com a família dele. Vai deixar guardadinho lá, esperando sei lá o que acontecer para aquilo ali quebrar, aquilo ali se desfazer. Não sei, entende, gente? Então, se o teu marido não está acostumado com algo que faz bem para a família, que vai fazer bem para você, vai fazer bem para ele, quem vai mostrar o caminho, quem vai conduzir é você e não é ele. Principalmente com questões de casa, sabe? De família, de base. Isso é o mínimo. Ela falou também que até o enxoval de roupa de cama estava guardado. Olha que tristeza. Ela não estava sofrendo de nada. Ele vai se sentir constrangido. Como assim? Ele vai se sentir constrangido se você pegar e tacar isso nele. Não. Falei pra ela, não. Vamos fazer o seguinte. Presta atenção, gente. Quando você quiser treinar o seu marido, começar a treinar, vai fazendo aos pouquinhos, sem desgaste, sem gastar sua energia. Falei pra ela, faz aos pouquinhos. Faz no domingo, depois faz num sábado, faz num jantar, depois faz no almoço de sábado ou no almoço de domingo. Daqui a pouco, você está fazendo um prato especial, uma terça-feira, sabe? Os outros dias, vai deixando ele achar que está tudo bem, que ele está no controle e que ele continua vivendo aquele padrão, aquele jeitinho que ele gosta, que ele aprendeu. Mas você vai inserindo as coisas boas, as coisas que vão fortalecer o seu casamento, fortalecer a sua família. Você vai inserindo conforme você vai... conforme ele vai aceitando, né, na realidade. No início, ele pode até se queixar, ele pode achar aquilo ali uma bobagem, mas depois ele vai gostar. Ele vai gostar tanto que ele vai querer até ensinar isso pro filho dele. De tanto que ele vai gostar. Ele vai na casa da mãe depois, do pai, e ele vai olhar aquela relação do pai e da mãe de uma maneira diferente, de uma maneira estranha, sabe? Sem julgamentos, porque cada um segue de fato um padrão, cada um ensina o que tem, né? Ninguém ensina o que não tem.
ensina aquilo que aprendeu, né? Mas a gente que tem acessos, a gente pode mudar isso. A gente pode mudar, a gente pode melhorar, a gente pode prosperar. Não precisa ser engessado. A sua relação não precisa ser engessada. Costumo falar que nada nasceu tão engessado ao ponto que não pode ser novamente moldado. Você pode mudar isso na sua relação, sabe? Se o seu marido, presta atenção, gente, presta atenção. Se o seu marido é um homem que não é muito de toque, sabe? Muito de abraço, muito de beijinho, e caso isso seja importante para você, caso seja importante, é também um padrão que ele que ele trouxe lá do pai e da mãe dele. Se você vê que ele não é tão carinhoso quanto você gostaria, mas não é que ele não te ame, não misture as coisas. Esse é o jeito dele. Mas você aos poucos pode mostrar para ele o que você gosta e o que você espera dessa relação. Como que você vai mostrar? Agarrando ele, sabe? Beijando na frente de todo mundo, sabe? É nóis. Não, é igual a história lá do enxoval, né? Ela vai fazendo aos pouquinhos. Ela vai fazendo. Quem vai dar o primeiro beijo? Quem vai dar o primeiro abraço? Quem vai fazer isso? Você. Você está percebendo aquilo que pode melhorar, aquilo que não está fazendo bem para a sua relação. Você vai perceber que conforme você vai fazendo, sabe, um dia dá um beijinho, você vai começar a desarmar ele, né? Começar a tirar essa armadura dele. Um dia dá um beijinho, outro dia escreve um bilhete, vai fazendo aos pouquinhos, vai inserindo, sabe? Vai trazendo ele mais para perto de você. E quando você vê, ele provavelmente não vai se tornar aquele homem mega carinhoso, né? Aquela melação toda, né? Pode ser que sim também, não estou dizendo não, mas assim, pode ser que ele se torne. Mas a ideia não é nem essa, a ideia é que ele só se desarme e ele só aceite, é que ele só esteja aberto a essa melhoria, sabe? É que ele só esteja pronto de fato para uma mudança e que ele junto com você ele consiga entender essa necessidade de mulher, né? Essa necessidade de ter ele mais quente, né? Com um abraço, com um beijo, pegando na mão. Isso faz diferença para as mulheres, eu sei disso. Isso faz diferença. E voltando a falar de você inserir aos pouquinhos, né? Dá um passo de cada vez, não precisa colocar tudo de uma vez só, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você quiser colocar de goela abaixo no seu marido, não vai funcionar. Sinto muito em te dizer, mas não vai funcionar. O que vai funcionar é exatamente como eu estou te falando. É você ir colocando aos pouquinhos, mostrando para ele. Gente, olha só, meninas, você não precisa falar. Se o conversar não for mexer com seu marido, não for mostrar para ele de fato a importância que isso tem para você, se ele não for entender isso, não fale, sabe? Não discuta, não exija. Isso não resolve. O que resolve é você demonstrar, é você mostrar para ele como você se sente quando aquilo acontece, né? Falei sobre quando acontece algo negativo para você mostrar para ele como você se sente quando algo negativo acontece, quando algo que ele tenha feito e não tenha feito você se sentir bem, né? Tenha te deixado chateada, mas do lado positivo também.
Você vai demonstrando, vai mostrando para ele, sabe? Sorria pro teu marido quando ele fizer algo que te agrade. Tem uma coisa também que eu acho muito bizarro no casal, sabe? Na família. É quando o marido e a mulher acham que eles não precisam ter educação um com o outro, na maneira de falar. Eles falam mais ou menos assim: pega aquilo ali pra mim, com ordem. Gente, tem 3 frases maravilhosas que resolvem muita coisa. E isso você precisa inserir dentro da sua relação. Não importa quanto tempo você tenha de casada. Essas 3 palavrinhas é uma maneira de você começar a treinar o seu marido para o lado que você quer de fato viver com ele. Obrigada, por favor, me perdoa. Obrigada, por favor, e me perdoa. Vocês usam essas frases? Como é que você se comunica com seu marido quando você precisa de algo? Você costuma pedir por favor para ele? Ou ele costuma pedir por favor para você? Por favor, fulana, você pega para mim aquilo ali? Obrigado. Me desculpa, errei, sinto muito. Não foi minha intenção. Vocês costumam? Ou você trata ele do jeito que ele te trata? Você está dando o alimento para ele, daquele alimento que ele já tem? Que alimento você está dando? Quando ele não fala por favor, como você se comporta? Como você se sente? Você acha isso normal? Lembre-se que você está treinando o seu marido, tá ok? A gente treina pessoas o tempo inteiro. A gente sinaliza para as pessoas o tempo inteiro como a gente aceita ou não ser tratada. Se você continuar alimentando a sua relação negativamente com aquilo que a sua relação já tem, já está aqui, ó, transbordando, precisando de um fôlego, e você está entregando mais daquilo. Quando o seu marido chega e fala: se arruma, vamos na praça. Só um exemplo, gente. Se arruma, vamos na praça. O que você faz? Não vou não. Não vou não. Você tinha que ter me falado antes. Tinha que ter me avisado antes. Por que o senhor está me avisando agora? Por que me chamou em cima da hora? Desfrute. Desfrute da sua relação. Sabe? Alimente aquilo que você está recebendo de bom. Não alimente aquilo que você está recebendo de ruim. Mostre mais coisas para o seu marido. Mostre aquilo que você deseja viver com ele. Mostre para ele o quanto você está disposta a viver melhor com ele, o quanto você está aberta para ter uma relação melhor com o seu marido. Você costuma mostrar para o seu marido quando ele faz, demonstrar para o seu marido quando ele faz algo que te agrada? Ou você deixa a obrigação dele? Você costuma demonstrar para o seu marido quando ele faz algo que te agrada? Ou você prefere, ou tem o vício de demonstrar para o seu marido só quando ele te desagrada? Porque é muito mais fácil, né? A gente busca o erro, a gente espera o erro do outro, né? Pra gente poder julgar, criticar, mostrar que aquilo ali, que ele fez uma besteira, né? A gente tem o hábito de buscar isso nas pessoas. Mas isso não é bom. Mas não é bom pra quem? É pra você que não é bom.
porque você está se alimentando de coisas ruins de outras pessoas. Torça pelas pessoas. Torça pelo seu marido. Quando ele estiver fazendo algo que você está vendo que vai dar errado, e ele é aquele homem que não aceita ajuda, sabe? Aquele homem que ele resolve, ele que faz, né? Nunca quer ajuda de ninguém, principalmente a sua. Deixa ele fazer. Quando ele terminar de fazer e que tenha dado errado, não fale pra ele assim, olha, te avisei. A gente fica louca pra falar isso, né? Te avisei que isso não ia dar certo. Avisei, você não me escuta. Em vez de você falar isso, você fala assim, ó, presta atenção. Fulano, deu errado, não tem problema não. Deixa que eu te ajudo aqui. Pega pra ajudar o seu marido, tá? Outra coisa importantíssima. Nós mulheres somos muito diferentes dos homens. Tudo, em tudo, uma loucura, em tudo. Quando nós estamos chateadas, né, a maioria das mulheres, não gosto nunca de generalizar, mas a maioria das mulheres, elas querem falar o que aconteceu, por que elas estão se sentindo assim. Elas gostam de falar, isso é importante para elas. Mas os homens não são assim. Respeita o teu marido, respeita o momento dele. Se ele chegou do trabalho chateado, quer ficar calado, quer ficar na dele, deixa ele ficar na dele. Vivi, mas como é que a pessoa chega assim, não fala nada, não sei o que aconteceu? Você pode perguntar para ele, fulano, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, deixa. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Não? Ok, você já fez a sua parte, tá? Deixa ele no cantinho dele, deixa ele com os pensamentos dele, deixa ele organizar o que tem dentro da cabeça dele. Mas passou um dia, ele se comportando do mesmo jeito, passaram 2 dias, aí sim, aí você vai até ele e você vai tentar extrair o que aconteceu. Mas antes disso, não insista em falar com seu marido, em extrair algo dele, nem colocando mais problemas, porque a mulher tem o hábito de achar que tudo foi com ela ou que tem algo fora do casamento, enfim, tá? Às vezes não é nada disso, na maioria das vezes não é nada disso, basta você ficar atenta a quanto tempo ele está se comportando dessa maneira, tá? Porque se passa 1, 2 dias que esse mesmo comportamento não se organizou, não conseguiu ajustar aquilo que ele tem na mente, é porque já é algo mais psicológico, então você precisa estar atento, tá? Mas o homem, ele tem um comportamento diferente das mulheres. Os homens têm comportamentos diferentes das mulheres. As mulheres precisam expor o que estão sentindo. O homem, na maioria das vezes, precisa ficar quietinho no cantinho dele, tá? Aqui, gente, chegaram algumas pessoas aqui agora, e a gente está falando sobre o que você está alimentando o seu casamento. Aí lembrando também que aqui eu trabalho com mulheres casadas que acreditam que não estão felizes no casamento, o quanto gostariam por conta do comportamento do marido, né? Mas deixando muito claro que para a mudança do comportamento do marido, ela vai precisar mudar o que tem dentro dela. Ela vai precisar melhorar como pessoa, como mulher, melhorar esse comportamento, ser mais flexível, perceber mais as coisas, mais as questões que estão acontecendo dentro da relação. Como eu disse, e não vou me cansar de dizer, se você, mulher, não estiver bem consigo mesma, você não vai conseguir ser a base dessa relação.
você não vai conseguir estruturar essa relação. Você não vai conseguir fazer da sua casa um lar acolhedor para sua família. Sabe, um lar onde seu marido vai ter prazer de chegar em casa, de estar em casa, de sentar no sofá, assistir um filme, sentar numa mesa, bater um papo, falar sobre o dia. Ninguém quer viver dentro de uma casa turbulenta, com conflitos, com energias negativas, sabe, com opiniões de apontamento, de crítica. Isso é importante, você estar atenta a isso. Outra coisa, falando sobre críticas, sobre julgamentos, eu aprendi uma coisa muito importante, que eu aprendi aqui, né? Eu aprendi comigo. Provavelmente tem outros profissionais que trabalham, mas eu aprendi, aqui com a convivência, eu fui observando que eu não deveria dar mais a minha opinião dentro da minha relação com meu marido. Eu entendi que deixa eu falar sobre vocês, que é a mesma coisa, tá? Quando o seu marido chegar pra te contar algo, por que eu tô falando isso? Muitas mulheres se queixam que o marido não confia, que o marido conta da vida dele para um outro amigo, ou então para a mãe, mas não conta para ela, né? Deixa ela fora da vida dele nesse sentido. Então, preste atenção, se você quer ter a confiança do seu marido, se você quer trazer o seu marido para mais pertinho de você, que ele te conte o dia dele, como foi o dia dele, que ele te conte algo importante para ele. Quando o teu marido vier te contar algo, fica quietinha, escuta o que o seu marido tem para te falar. Não dê a sua opinião, ele só quer te contar coisas que ele poderia contar para uma outra pessoa, mas ele sentiu vontade de te contar. Treine o seu marido para você serem amigos, para que ele confie em você. Quando ele vier te contar algo, você escuta o seu marido. Quando ele pedir a sua opinião, não dê a sua opinião. O que eu vou falar parece ser a mesma coisa, mas tem um gatilho aí que é muito diferente. Anote esse código, gente. Esse gatilho, ele é diferente. Espero que vocês consigam perceber. Não dê a sua opinião. Quando ele falar algo para você, vier te contar algo, se sentir à vontade para te falar, ao invés de você falar assim, é só a maneira de você falar. Na minha opinião, tá? Né? Assim, eu acho. Não ache nada. A gente fala assim pra ele, olha, se ele pediu a sua opinião, ok? Se ele não pediu, tá tudo bem. Segue o fluxo aí, tá? Deixa rolar. Mas se ele pedir a sua opinião, você fala assim, então, fulano, no meu ponto de vista, eu olhando por esse ângulo aqui, eu acho isso. Mas, isso é só o meu ponto de vista. Você tem o seu ponto de vista. E você faz a sua escolha, você vê o que é melhor, qual a melhor decisão a tomar. Eu, no meu ponto de vista, é isso que está acontecendo. Dê o seu ponto de vista, não dê a sua opinião. A opinião acaba impondo algo, a pessoa, sabe? A pessoa acha que você está se metendo. Quando falar, na minha opinião, ou eu acho, teu marido acha que você está se metendo, que você está julgando, criticando, sabe? E nós mulheres temos esse hábito de dar opinião, de achar um monte de coisa. Não ache nada. Não dê opinião de nada. Fale sobre o seu ponto de vista. Você vai ver a diferença que você vai ter em relação à comunicação com o seu marido. Você vai ver que o seu marido, ele vai se sentir mais à vontade de te falar sobre algo que está acontecendo com ele. Por quê? Ele sabe que ele tem uma amiga que vai ouvi-lo e não vai dar opinião. Embora os amigos deem opinião, mas são amigos, né? Já a esposa é uma coisa totalmente diferente de amigos, né? Ai, gente, essa garganta.
A esposa, ela é diferente dos amigos, né? Eles olham, o marido olha a esposa de uma maneira diferente. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado quanto a isso. Não dê sua opinião. Fale sobre o seu ponto de vista. Comece a ver os efeitos que isso vai ter. Vai ajustando a rota. O que você faz que causa um desconforto na sua relação, você muda essa rota. Não estou falando para você passar por cima daquilo que você escolhe, daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Não, muito pelo contrário. Eu sempre falo que você é a prioridade dessa relação. Que você precisa fazer primeiro o bem para você. Depois você vai trabalhar o seu casamento. Então, sempre, com certeza, você vai fazer as suas escolhas. Sempre. Mas você precisa entender que terão momentos que você vai precisar ser mais flexível. Sabe? Você vai precisar olhar e avaliar se aquilo ali vai funcionar de uma forma positiva ou negativa, tá? Se for de uma forma negativa, para tudo, não alimente a sua relação de algo que ela já tem de uma forma negativa, tá ok? Se o seu marido tá pronto para brigar, para discutir, para causar aquele desentendimento, tenha um equilíbrio emocional. Trabalhe o seu emocional. Isso vai ser importante para você. Isso vai te fazer bem. Por quê? Você vai saber falar as coisas certas, na hora certa. Você vai conseguir ouvir ele, o que ele de fato está falando, o que ele quer dizer com aquilo que ele está falando, sem você simplesmente bater de frente, sem entender de repente o que ele quer dizer com aquilo. Mas isso precisa acontecer você estando posicionada e firme no que você está fazendo. Sabe? Que você esteja segura do que você está fazendo. Não é deixar o seu marido falar de qualquer jeito com você. Não é isso que eu estou falando. Muito pelo contrário. Se ele falar de uma maneira que você não concordar, que não te fizer bem, você tem que mostrar para ele que você não aceita esse tipo de tratamento. Você é esposa dele, você é parceira dele, você é amiga dele, você é a mulher que ele pode contar a todo momento da vida dele, porque você está sempre ali do lado dele. Então ele não tem o direito de te tratar do jeito que ele quer e bem entende, ou padrões familiares que ele traz lá da infância. Não aceita isso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para que você tenha um controle emocional, para quando algumas situações acontecerem, você falar de forma assertiva com ele, para não colocar mais lenha na fogueira, falar fogo na fogueira, para não colocar mais lenha na fogueira. Você não está ali para levar mais problemas, você está ali para resolver. Vamos resolver isso aqui. É isso, isso e isso, e vamos resolver. Vocês precisam resolver. Não pode levar aquilo para frente, sabe? Muito menos cuidado com as mulheres que não gostou de algo e vai deixando lá para frente, vai deixando, sabe? Elas já esperam, gente, olha o que eu tô falando, mulheres. É assim ou não é? A gente espera o momento certo e vai acumulando aquela situação, aqueles sentimentos. Você não fala que você não gostou, você não briga, né? Vai guardando aquilo pra quando acontecer uma briga, você, né, um desentendimento, você jogar tudo no ventilador. Não faça isso. Não faça isso. Isso desgasta demais a relação. Você precisa sim. Aconteceu algo, te desagradou, não te deixou feliz, não te deixou contente. Você vai falar pro seu marido, você vai mostrar para ele que aquilo ali não foi legal que ele fez. Você vai falar no momento certo, como eu falei ontem na live. Se você
está num ambiente com outras pessoas, seu marido fez algo que te desagradou, não necessariamente você deve falar aquilo naquele momento. Mas também você não precisa deixar desapercebido, que ele não perceba que você não gostou. Existe uma comunicação que ele te conhece e você conhece ele só pelo olhar, só pela fisionomia. Mas detalhe, só o seu marido precisa perceber isso. As outras pessoas não precisam perceber que você não gostou de algo que ele tenha feito. Resolva isso quando estiver só você e ele. Mas não deixe virar bola de neve. Resolva, resolva, resolva. Se você sempre manter um diálogo com seu marido, se você, todos os dias, vocês, como a gente estava falando, conseguir sentar numa mesa para jantarem juntos, ou lancharem juntos, ou almoçarem juntos, ou um café da manhã, se vocês tiverem essa oportunidade, ou criem essa oportunidade, para vocês sempre estarem conversando, provavelmente, muito difícil de vocês deixarem os problemas virarem bola de neve. Por quê? Porque vocês terão momentos que vocês falarão de algumas coisas pontuais, isso aqui pode melhorar aqui, isso aqui não foi legal, e vocês conseguem ajustar a rota da relação de vocês sem precisar levar isso muito para frente. Quando você deixa os problemas se acumularem na relação, quando vocês pensam que não, a relação está por um fio. E não é isso que a gente quer. A gente não quer ter um casamento destruído. Principalmente por comportamentos que podem ser moldados novamente. Por comportamentos que a gente pode ajustar durante a rota. Então, preste atenção. Nem com amigos a gente deve deixar problemas se acumularem. Fale também. Isso é um treinamento. Você vai colocando em prática, a própria conversa com seu marido. Meu marido não gosta de conversar. Sabe por que seu marido não gosta de conversar? Porque vocês não conversam, vocês brigam. Seu marido não gosta de conversar porque não é uma conversa. É uma briga. Agora, quando você não deixa as coisas se acumularem, aí sim é uma conversa. Aí sim vocês conseguem trabalhar essa relação de uma forma madura. Com dois adultos que são do mesmo tamanho, com a mesma mentalidade, com as mesmas intenções. Comece a treinar o seu marido para aquilo que vai ser bom para a sua relação com ele, para que você e ele sejam felizes, que vocês tenham uma relação agradável, uma relação feliz, uma relação divertida, prazerosa, gente, olha, é maravilhoso quando você tem um marido, quando a mulher tem um marido que ele faz questão de chegar do trabalho, estar em casa, tomar um banho, jantar com uma mulher, jantar com os filhos. Gente, isso é bom demais. O quanto isso é importante para você? Quando você vai começar a alimentar isso na sua relação? Olha, presta atenção. Se isso não começar por você, isso não vai começar nunca. Você é a base da relação. Isso precisa começar por você, mulher. Muitos homens ficam assustados quando eu falo mudar o comportamento do marido. Quando a mulher não está satisfeita com o comportamento do marido. Mas presta atenção. Quando eu falo mudar o comportamento do marido, é porque quando a mulher está insatisfeita com algo, algum comportamento que o marido está tendo com ela, ou sempre teve,
e ela foi deixando e tal, e hoje isso incomoda mais a ela, é porque tem algo nela que precisa ser mudado. Isso é fato. Nem que seja um posicionamento, nem que seja para ela se posicionar, para ela falar assim para ele, ó, isso aqui eu não aceito mais. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Isso aqui, ó, eu estou disponível, estou aberta, estou disposta a mudar pela nossa relação. O quanto, homem, você está disposto a mudar pela sua relação? Entende? Então, assim, é muito mais sobre ela do que sobre ele. Porque ela precisa fazer o melhor para si. Ela precisa cuidar da mente. Eu vou falar sempre isso, gente. Cuidar da mente é algo que tem que vir, assim, sabe? Tem que ser a prioridade da mulher, cuidar da mente. Cuidar da mente, cuidar do emocional, cuidar da vida espiritual, cuidar da imagem dela, se fazer o bem. Olha o quanto você se preparando para viver essa relação, para viver esse casamento, o quanto você está se preparando para mudar, o quanto você vai estar impactando na mudança do comportamento do seu marido, a maneira em que você se valoriza, que você se olha, que você se enxerga, é exatamente a maneira em que o seu marido te olha, te enxerga, te valoriza. Não tem como ele te valorizar, não tem como ele te enxergar de uma maneira diferente se você não está fazendo isso por você. Faça por você. Você escuta, faça por você, porque você, cuidando de si, você vai gerar uma mudança no comportamento do seu marido. Bom dia, bom dia. Que bom, obrigada, tá, gente, por vocês estarem aqui comigo tão cedinho. Vocês vão mudar o comportamento do seu marido através do seu progresso, da sua melhora, do seu melhor. Não tem como você entregar algo ruim para sua família, para o seu marido, para o seu filho, se você não estiver bem com você mesmo. Toda mulher merece viver um amor por inteiro. Por isso, não aceite migalhas, nem mesmo do seu marido. Isso, essa frase, essa chamada, eu sempre gosto de postar ela. Os homens ficam irritados, mas presta atenção. Toda mulher merece viver um amor por inteiro dela com ela. Por quê? Se ela não viver um amor por inteiro dela com ela vai receber migalhas do marido dela, porque é isso que ela está se entregando. Isso precisa ficar claro, anotem isso. Eu preciso entregar o melhor para mim. Eu preciso me alimentar de boas energias. Eu preciso me alimentar com o melhor que eu tenho. O melhor que esse mundo tem para mim. Assim você consegue entregar o melhor para sua família, para o seu marido. O seu progresso, a sua melhora, vai impactar no comportamento do seu marido. Esse é um caminho assertivo. Esse é um caminho que vai funcionar para você, mulher. Esse é um caminho que vai levar a sua casa, o seu lar, se tornar algo harmonioso, de paz, acolhedor para sua família. É você conseguir deitar no seu sofá, sabe? E ter uma paz, ter paz. É você ser uma pessoa divertida com a sua família. É você estar aberta ao sim. Não que você não deva dizer o não. O não é extremamente importante. Mas o sim é muito importante dentro de uma relação, dentro de um casamento. Eu vejo N maridos reclamando que a mulher não quer sair, não quer isso, não quer aquilo, não gosta de fulano, não gosta de ciclano, sabe? Não se socializa com ninguém.
Nunca pode, nunca quer, nunca vai, nunca tem. Preste atenção, isso é por você. Seu marido vai ser beneficiado quando você estiver bem. Seus filhos serão beneficiados quando você estiver bem. Então faça o melhor por você. Faça o melhor pela sua vida. Se energiza todos os dias. Acorda, faça uma oração. Faça uma oração por você. Faça uma oração pelo seu casamento, pelo seu marido, pelos seus filhos, sabe? Imagina o que você quer viver com esse homem. Cria isso na sua mente, como você quer viver, como que você quer que ele te trate quando ele chegar do trabalho. Quanto tempo você quer passar com ele junto? Memorize isso, visualize isso. Você vai começar a ver as coisas mudando dentro da sua casa, as coisas mudando, a sua comunicação com seu marido vai melhorar. Mas faça isso por você. Olhe por você. Acredite em você. Todas nós ficamos sobrecarregadas porque somos mulheres. Todas nós. Mas quando você faz com amor, com prazer, quando você começa a gerar esse resultado, essa reciprocidade do outro, sabe? Do marido, dos filhos, da sua casa, isso se torna tão leve, tão natural, sabe? Tão bom, faz tão bem pra gente, que isso já não é carga nenhuma. Um casamento não pode ser uma carga. O casamento precisa ser bênção. O casamento precisa ser a soma de duas pessoas que se amam e querem viver bem consigo mesmo e com o outro. Seu casamento. Respeite seu marido. Respeite sua família. Mas antes de tudo, se respeite. Você tem valor. Você precisa desfrutar dessa relação. Você precisa se sentir feliz. Se faça o bem. Isso não tem preço. Isso é leve demais. Bom dia, clichê, riqueza. Deixa eu ver, gente, a hora aqui. Nossa. E, gente, eu acho que o Instagram já vai me derrubar aqui. Já passou de 1 hora. Bom, é isso. Eu peço que vocês compartilhem essa live com as mulheres que vocês acreditam que precisam assistir, né? Foi uma live, graças a Deus, muito abençoada, como está sendo. Muito obrigada a cada um de vocês que ficaram aqui desde o início. Muito obrigada do fundo do meu coração. É cedinho, mas é o que eu posso entregar para vocês de melhor hoje. Tá ok? Eu vou precisar encerrar a live porque eu tenho certeza que o Instagram não vai deixar nem eu dar um tchau para vocês. Daqui a pouco eles derrubam minha live. Tá bom? Ó, compartilhem. Assistam novamente a live. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. E eu quero muito, muito, muito que tenha sido de grande contribuição para cada mulher, para cada relacionamento, para cada casamento. Tá bom? Ó, tenham um bom dia. Um grande beijo no coração de vocês. Façam um excepcional dia para você e para sua família. Beijos. Fiquem com Deus. Ó, assiste a Daiane, acabou de chegar também. Cris, Jefferson, Jiquel. Bom, é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Ó, dá vontade de ficar o dia todo aqui com vocês. Beijos.